chegou um rapaz que vinha de uma igreja pentecostal e tinha se entusiasmado pela fé reformada e tinha se metido em brigas na internet, não é? Entre arminianos e calvinistas, muito comum hoje em dia. E ele chegou para mim e disse: pastor, me responda bem simples, qual é a treta entre calvinistas e arminianos? O que é que pega? Qual é o ponto? Eu disse: a doutrina do pecado. A doutrina do pecado. Porque se você entender a doutrina do pecado como sendo o pecado teve efeitos devastadores na raça humana, a ponto de que o homem, por si, ele não tem condição de querer, desejar, perceber, entender, converter-se, ter fé, então só lhe resta uma opção, é acreditar que a salvação do começo ao fim é obra de Deus. E, portanto, como ele não salva todo mundo, você vai ter que acreditar na predestinação, no chamado eficaz e na perseverança dos santos. Agora, se para você o pecado ele afetou parcialmente o homem, deixou ainda no homem alguma habilidade dele reagir a Deus, crer em Deus, escolher, então você vai ter que entender a eleição como presciência. Deus olha no túnel do tempo, viu quem ia usar o livre-arbítrio e então elege aquele para ser salvo com base na presciência que ele teve da escolha do homem. E esse homem que tem o arbítrio de escolher Deus ou não, ele pode desescolher Deus no dia seguinte, como o pastor falou aqui na experiência dele, né? Ele pode desescolher, ele pode perder a sua salvação e assim por diante. Ou seja, o divisor de águas é realmente a doutrina do pecado. Não é à toa que na famosa TULIP, né, que é o acróstico dos reformados, onde tem os 5 pontos chamados do calvinismo, né, mas na verdade são os 5 pontos que os reformados sempre acreditaram sobre salvação. O primeiro ponto é depravação total. Começa com esse ponto aqui. E o resto é sequência lógica. Então, isso tudo para mostrar a importância desse assunto. Quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, que é uma carta onde ele faz a sua exposição mais clara do Evangelho, ele começa exatamente com a doutrina do pecado e da perdição, capítulo 1 e capítulo 2, metade do capítulo 3, terminando dizendo, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Capítulo 1 ele mostra a perdição dos gentios, capítulo 2 ele mostra a perdição dos judeus, por causa do pecado, e metade do capítulo 3 ele mostra a perdição de todos os homens. Então, há uma razão para isso. E, de fato, a partir da sua compreensão disso aqui, todas as outras peças vão se encaixar. Vão se encaixar dependendo da visão que você tem. Aparentemente, para o apóstolo Paulo, o pecado, de fato, teve efeitos devastadores na raça humana, como a gente vê aqui do verso 1 até o verso 3. Ele diz 5 ou 6 coisas a respeito da situação do homem natural, do homem sem Deus, do homem pecador. Ele inicia anunciando a morte espiritual através do pecado de todos. Verso 1. Ele vos deu vida, está se referindo aos Efésios, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, vocês receberam a vida eterna, a regeneração, a mudança de vida de vocês, quando vocês estavam mortos. Mortos. A expressão é muito forte, né? Vocês estavam mortos. Eu sou pastor há 36 anos, já fiz muita cerimônia fúnebre. Nunca me acostumei em ver defunto. Sempre é triste, especialmente é estranho, especialmente se você conheceu e conviveu com aquela pessoa. E eu me lembro indo para velório, né, e chegando lá, encontrando aquela senhora, jovem senhora vitimada pelo câncer, estava ali, a primeira agonia que me dá é aquele chumacinho de algodão no nariz, né, eu fico quase que querendo tirar, né, para deixar ela respirar. Mas ela não respira mais, Está lá na sua melhor roupa, maquiada, com joias. O marido chega, dá um beijo no rosto dela para se despedir, ela não sente. Os filhos chegam, choram, as lágrimas dos filhos caem no rosto dela, ela também não sente. Os filhos choram, ela não ouve. Ela está morta, ela não reage a nada, não sente, não ouve, não cheira, nada. Não reage a nenhuma manifestação dos vivos. Esse é o estado que Paulo diz, a que o pecado nos reduziu. Nós não estamos em coma, ou semi-mortos, ou meio mortos, nós estamos absolutamente mortos diante de Deus espiritualmente por conta do pecado.
E essa foi a primeira grande discussão teológica, essa foi a primeira grande discussão teológica na área da soteriologia dentro da história da igreja. Foi quando um professor de teologia chamado Pelágios, no século IV, ele começou a ensinar que o pecado de Adão só tinha afetado a ele, Adão, e não tinha passado para a sua descendência. Portanto, nós nascemos neutros, nós não nascemos pecadores, nós nascemos neutros, sem qualquer carga genética negativa, pecaminosa, corrompida dos nossos pais. As pessoas aprendem a pecar no convívio com outras pessoas. O pecado é alguma coisa que se constrói socialmente, não é algo inato à natureza humana. Esse era o ensino de Pelágio. Ele foi confrontado por Agostinho, que foi provavelmente o maior teólogo dos primeiros 1000 anos da história da igreja. E Agostinho enfrentou Pelágio, afirmando exatamente o contrário, que o pecado de Adão não somente tinha trazido culpa sobre toda a sua descendência por conta do pacto que Deus fez com ele lá no Jardim do Éden, e que o pacto com ele e com sua descendência, mas também tinha trazido a corrupção do pecado a toda a sua descendência por meio de geração ordinária. Ou seja, as pessoas já nascem contaminadas já nascem inclinadas a todo o mal, inimigas de Deus, voltadas para si mesmos, e nesse estado que Paulo chama aqui de morte espiritual. Essa morte, Paulo diz aqui, foi causada pelo que ele chama aqui dos vossos delitos e pecados. Não há muita diferença entre essas duas coisas. A palavra delito significa você infringir uma lei conhecida. Então você se torna um delinquente, você quebrou uma lei. E a lei, em caso aqui, é a lei de Deus, que se revela na nossa consciência, na consciência de todo homem. Paulo diz em Romanos 2 que a lei de Deus está gravada no coração de todos, mesmo dos ímpios que nunca ouviram falar do Evangelho. A prova disso é que eles sempre têm um conceito ético ou moral, por mais bárbara e primitiva que seja aquele povo e a sua religião, sempre há conceitos de certo e de errado. De onde vem isso? A não ser dessa lei de Deus gravada no coração. Além disso, a lei de Deus ela foi dada de maneira especial a Moisés e depois aos profetas de Israel, finalmente através do Senhor Jesus e dos apóstolos, que a gente chama de revelação especial ou escritura. O delito é aquilo que você faz contra a vontade revelada de Deus. E o pecado, a palavra que é usada aqui como pecado, ela significa errar o alvo, não atingir aquele objetivo para o qual você foi criado. Então, as duas estão expressando a mesma coisa, apenas vistas de ângulos diferentes. O fato de que nós quebramos a lei de Deus, delinquimos, e nós não somos e não fazemos aquilo que Ele deseja, isso tudo provoca a morte espiritual. A morte espiritual, ou seja, não há um relacionamento entre mim e Deus. Deus pode falar, eu não vou ouvir. Deus pode me tocar, eu não vou sentir. Deus pode mexer comigo, eu não vou perceber. Ele pode colocar o seu evangelho diante de mim, eu não vou me interessar. Ele pode fazer qualquer coisa diante de mim, externamente a mim, não vai provocar em mim qualquer reação, porque eu estou morto para as coisas de Deus. É primeiro necessário que Ele me dê vida para que eu possa reagir. Por isso que ele começa dizendo, Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Então, é essa situação de morte a que o pecado nos reduziu. Não somente o pecado que nós recebemos hereditariamente de Adão, mas os pecados atuais que nós cometemos e que corroboram que, de fato, nós somos descendentes daquele primeiro casal desobediente. Então, esse é o estado da humanidade. Paulo usa outros termos em outros lugares para se referir ao homem em pecado, como estando cego ou surdo às coisas de Deus. Todas essas figuras apontam para a incapacidade do homem, por conta do pecado, de reagir às coisas de Deus.